vida e para a minha vida. Eu quero te convidar a meditar nessa parábola. São duas parábolas. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Vamos meditar nessa parábola. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 46. São duas parábolas que nós vamos meditar hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44 e 46. Vou esperar você abrir aí. A parábola do tesouro escondido. A primeira parábola, vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Essa é a primeira parábola. A segunda, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura por boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Senhor, essa é a tua palavra. Revela a tua vontade aos nossos corações nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, meus amados, são duas parábolas que nós vamos meditar hoje. São duas, você que está chegando de repente a primeira vez. As parábolas eram histórias que Jesus contava para revelar algumas coisas, até porque naquele tempo ele estava cercado de homens religiosos, homens que não compreendiam a sua missão, homens que não acreditavam naquilo que ele estava falando, homens que duvidavam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Senhor, que ele era o Messias, que ele era o enviado. Então ele contava parábolas, ele contava histórias para que as pessoas entendessem o plano dele, o que ele estava trazendo, o que ele estava falando. E os evangelhos falam sobre o reino de Deus, em especial esse evangelho de Mateus. Mateus, ele fala o reino dos céus, ele narra assim, o reino dos céus. Então, nessas duas parábolas, Jesus vai nos ajudar a entender aquilo que é precioso. Eu queria que você guardasse uma palavra comigo, valor. Valor. O que é valioso para você? Somente você sabe o valor da sua casa, o valor do seu carro. Se você chegar e dizer, eu quero vender meu carro, né, seja qual for a marca, esse é o valor. E alguém pode fazer uma avaliação e dizer, não, eu não pago esse valor. Mas você talvez diga assim, não, esse é o meu valor e ponto final. Cada um sabe o valor que tem para as coisas. Cada um sabe, na verdade, o que é o valor daquilo que nós temos. E Jesus, nessas duas parábolas, ele vai trabalhar o valor do reino de Deus, o valor do reino dos céus, assim como Mateus aqui vai descrever essas histórias contadas por Jesus. Jesus, ele mais uma vez aqui, ele em meio a uma multidão de pessoas o acompanhando, o seguindo, ele vai falar, ele vai contar parábolas, ele vai dizer, olha, o reino dos céus é semelhante. Ele vai comparar, fazer o comparativo. Olha, é dessa forma o reino dos céus. É dessa forma o reino de Deus. Porque as pessoas não conseguiam entender, as pessoas não conseguiam acreditar. E como nos dias de hoje, quantas pessoas não conseguem acreditar no reino dos céus, no reino de Deus, na proposta do reino que tem a ver com o senhorio de Cristo. Tem a ver com o estabelecimento de Cristo Jesus como um rei, como Senhor das nossas vidas, e quando nós começamos a vivenciar essa realidade, Jesus sendo o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós estamos e fazemos parte desse reino. Muitos não querem aceitar ou receber ou entender aquilo que é a proposta do Senhor. E Jesus, nessas duas histórias, Jesus ele vai dizer, olha, o reino dos céus é semelhante, é parecido ou é igual, para que aqueles homens entendessem. Os ouvintes iam entender o contexto, porque ele estava ali de uma maneira onde as pessoas entendiam, e a gente nos dias de hoje, talvez a gente tenha dificuldade. Olha, um tesouro escondido, enterrado num campo, num terreno, nos dias de hoje seria um terreno baldio. Imagina um terreno que você está acostumado a passar, e ali, de repente, um tesouro, todo mundo desprezando. É isso que Jesus disse nessa primeira parábola, no versículo 44, ele dizendo, o reino dos céus é semelhante. É semelhante a quê? A um tesouro escondido no campo.
Há um tesouro escondido no terreno, vamos trazer para a gente, num terreno baldio. E Jesus vai narrar e vai dizer que um homem, de repente, ele encontrou ali um tesouro que estava escondido. As pessoas andavam em frente àquele terreno e não conseguiam enxergar, não conseguiam ver, não conseguiam compreender, né, a riqueza que tinha naquele campo. Quantas pessoas já olharam e pensaram, olha, acho que eu vou comprar esse terreno, ou não, talvez o terreno era feio, talvez o terreno aos olhos de todos não tinha valor algum, e muitos desprezavam talvez aquele terreno, mas não sabiam da riqueza que tinha escondida ali, aquele tesouro que estava enterrado. Versículo 44 fala sobre isso, de um homem, Jesus vai dizer, o reino dos céus, mais uma comparação. Essas duas parábolas aqui, é diferente das últimas 3 parábolas que nós meditamos, porque geralmente são parábolas de contrastes, né? 2 personagens, lembram? 2 realidades, 2 finais. Só que essas 2 parábolas, elas também são semelhantes, elas são bem parecidas e revelam o mesmo princípio que Jesus queria ensinar. Então elas são especiais. Ao ler essa semana, ao estudar, eu fiquei maravilhado como nós precisamos aprender, estudar a palavra de Deus para entender aquilo que Jesus veio trazer, que era o reino de Deus, o reino dos céus, aquilo que os homens desprezaram, aquilo que os homens não acreditaram. Então Jesus, nesse único versículo 44, se você estiver com a Bíblia aberta, você vai perceber que Jesus falando, olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que andando pelo campo e de repente achou ali um tesouro. Jesus ele vai dizer, e eu quero perguntar para dizer que esse homem encontrou um tesouro. Talvez você diga assim, olha, eu quero te fazer uma pergunta, será que de repente esse homem estava errado? Ao encontrar um tesouro no terreno, ele tinha que de repente procurar alguém e dizer, olha, eu achei ali. A atitude do homem foi, olha, eu encontrei um tesouro, ele foi e colocou o tesouro ali, não é isso? Está escrito no versículo 44, ele achou e escondeu, olha, deixa o tesouro aqui, é meu, né? E aí ele começou o quê? Opa, ele se desfez de tudo, teve uma grande alegria, foi lá, vendeu tudo que ele tinha para poder comprar aquele campo, para ele poder dizer assim, ó, esse campo, esse terreno é meu, então o que tem no terreno é meu. Então, será que ele foi desonesto? Qual é a sua opinião? Posso dizer para você que não. Havia uma lei rabínica que dizia o seguinte, se tivesse algo no terreno ali, e era um terreno como provavelmente era abandonado, não tinha o dono, não aparecia o dono, e de repente, se alguém encontrasse o tesouro, não estivesse dentro da construção de uma casa, ou um cercado, pensa numa cerca, né? Alguns tempos atrás aí, quem já começou numa cidade, via que as pessoas compravam um terreno e faziam logo a cerca, né? Já viu? Arame farpado. Naquele tempo, você tinha que colocar também, olha, essa propriedade é minha, você tinha que demarcar. Mas quando o terreno era assim, ou o campo era assim, meio que baldio, sem ninguém ali, alguém poderia andar e se encontrasse algo ali, era de quem encontrou. Aquele homem queria fazer o que era certo, e o que era certo era comprar o campo para poder dizer, olha, esse terreno é meu. O que está dentro dele é meu. E aquele homem fez isso. O texto, versículo 44, diz que o homem, ele vendeu tudo o que tinha, ele teve uma grande alegria quando encontrou o tesouro, foi lá e também comprou aquele terreno, comprou aquele campo. E automaticamente o tesouro passou a ser daquele homem. Só que Jesus agora vai contar outra parábola, os versículos 45, 46. Jesus ele vai narrar a história de um homem que era um negociante, diz isso, versículo 45, 46, que esse homem era um negociante, era um homem que buscava pérolas, é um homem que buscava encontrar pérolas valiosas, era um homem que tinha esse hábito de buscar coisas novas, coisas valiosas, e ele tinha esse hábito, ele tinha muitas pérolas, mas quando ele se deparou com essa pérola que ele buscava, versículo, ele vai dizer mais uma vez, versículo 45, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Ele procurava. Quando encontrou uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. É bem parecida essas duas histórias. Tem a atitude, né? O ator principal aí, o homem ali, teve a mesma atitude. O que Jesus estava querendo falar? Esses homens estavam ouvindo Jesus dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem que buscava um tesouro, ou estava andando e de repente encontrou um tesouro escondido.
Pegou o tesouro, enterrou, pagou pelo tesouro e opa, agora aquele tesouro era dele. Agora Jesus conta essa segunda história, essa segunda parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que, acostumado a vender, acostumado a negociar, encontra uma pérola preciosa e diz: olha, vou abrir mão de tudo, vou vender tudo para comprar aquela pérola. O que Jesus queria falar sobre esse tesouro escondido e sobre a pérola de grande valor? Qual seria a realidade que Jesus queria ensinar para aqueles homens? Na verdade, o primeiro homem, ele comprou o campo, olha a coincidência. O segundo, ele comprou a pérola. Então, a gente pode perceber a mesma atitude. Dois homens que vão lá e compram tanto a pérola como o tesouro escondido. A mesma mensagem. E eu quero te voltar mais uma vez àquilo que a gente falou no início, sobre o valor. O valor das coisas. Qual é o valor? Qual é o seu tesouro? Qual é o valor do seu casamento? Qual é o valor da sua família? Qual é o valor que você poderia, de repente, dar para fazer parte do reino dos céus? Queria que você pensasse sobre valor. E aí Jesus fez esse comparativo do tesouro escondido e da pérola de grande valor e dizendo: o reino dos céus é semelhante a isso. A esses homens que tiveram essa atitude. Na verdade, Jesus queria dizer o seguinte, e eu vou falar aqui para a gente poder entender e aplicar para a nossa vida. Algumas coisas, pelo menos 4 aqui. Primeiro, o valor. Qual é o valor do reino dos céus? Não tem preço. Não tem preço. Você fazer parte do reino de Deus. E como é que a gente precisa entender a cada dia o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus. Quando nós começamos a fazer parte do reino dos céus, no tempo aqui que Jesus estava falando, os homens, na verdade, aguardavam um Messias que viesse trazer libertação política, social, econômica, e Jesus veio falar de um reino diferente. Os profetas anunciavam isso, Daniel e tantos outros profetas anunciavam, Isaías, olha, vai vir um rei, vai vir um Messias, vai vir um Senhor, um reino que será estabelecido e não terá fim. E esse reino, que é o reino de Deus, que veio através de Cristo Jesus, na verdade, ele não tem preço, não há preço para esse reino. A parábola, a parábola do tesouro, o tesouro não tinha preço, ele era acima de todos os outros bens daquele homem. Aquele homem que tinha alguns bens e de repente encontrou um tesouro e disse: olha, como isso é precioso, como isso é maravilhoso, eu quero para a minha vida. Assim é também a pérola. Um homem que tinha muitas pérolas valiosas, agora ele diz: não, eu quero essa pérola na minha vida. E eu quero dizer para você, para a gente entender o reino de Deus, viver sobre o senhorio de Cristo, ele sendo o Senhor da sua vida, da sua história, não tem preço. Eu quero dizer para você que não tem preço que pague a alegria de você fazer parte do reino de Deus, a alegria de você poder dizer assim: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo, Ele é o Rei da minha vida, é o Senhor da minha vida. Não tem preço que pague nada disso, nada, nada, nada. Como está o nosso coração em relação a isso? Há uma canção que eu aprendi na infância. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é bom. Muito bom ter Jesus no coração. É bom, não vou cantar não, porque deu uma falha na minha memória aqui, mas eu lembrei da letra. Se você souber a letra aí, pode colocar nos comentários aí que eu vou pegar e prometo que eu posso tentar cantar em outro momento. Mas essa canção que eu ouvia na minha infância, ainda novo, eu ouvia: olha, é muito bom. É bom ter Jesus no coração, é bom nós estarmos vivendo a realidade do reino, a realidade de Cristo em nossas vidas, a realidade de Jesus Cristo sendo o Senhor, a realidade de nós podermos dizer: eu faço parte do reino, eu me submeto ao senhorio de Cristo, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu sou um servo desse reino. Não tem preço para isso. E Jesus estava falando dessas duas histórias. Olha, aquele homem encontrou aquele tesouro, aquele homem encontrou a pérola, e nós encontramos Jesus Cristo.
como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu já tive essa alegria, você também pode ter essa alegria. Se você já teve essa alegria, você já está vivendo a realidade do reino do Senhor, o reino dos céus, o reino de Deus, o senhorio de Cristo, você pode parar tudo agora e dizer: louvado seja o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador, e nós precisamos entender que não tem preço. Não tem preço. Segundo lugar, ainda, eu quero aplicar aqui para as nossas vidas, o reino de Deus, o reino dos céus, não é visível na superfície. As duas histórias que a gente leu e explicamos o contexto aqui, elas nos ensinam que os dois tesouros ali, o tesouro escondido e a pérola de grande valor, as pessoas não conseguiam enxergar. Imagina aquele campo, imagina aquele terreno baldio, imagina aquele lugar que ninguém dava nada. De repente vai lá um homem e encontra um tesouro. Assim é o reino dos céus. Ele não é visível aos olhos, né? Lá em Lucas 17, os fariseus, um grupo religioso nos tempos de Jesus, perguntou para Jesus: olha, Jesus, e aí? Quando virá o teu reino? Quando virá esse reino que você fica falando? Essa expressão, o reino de Deus, o reino dos céus, incomodava os religiosos, incomodava as pessoas daquele tempo, incomodava aquelas pessoas que aguardavam a libertação social. Como eu já disse, aguardavam que Jesus, talvez, já que você é o Messias aí, é o Senhor, você vai tirar aí o domínio de Roma sobre nós, e agora a gente vai lutar e vamos ter um tempo de prosperidade, de alegria. E é isso que muitas pessoas esperam. Muitas pessoas ouvem ou querem ouvir, na verdade, querem ouvir uma mensagem de prosperidade, de domínio, de vitória, de olha, eu vou ter todas as coisas. E o reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus tem a ver com aquilo que nós não conseguimos enxergar. Não é isso? O reino de Deus não é de uma forma visível. Os tesouros, eles não ficavam a olhos nus, estavam enterrados. As pessoas passavam e não enxergavam. Talvez alguém olhe para você, você que já entregou a sua vida a Jesus, não consiga enxergar o tesouro que está dentro do seu coração, que é ter Jesus nele. Talvez você possa olhar para mim e não consiga enxergar o tesouro que está na minha vida, que é Jesus Cristo, o tesouro que está na vida de todo aquele que se submete ao senhorio de Cristo, de todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor, de todo aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus, de todo aquele que descobriu isso. Olha, eu quero esse tesouro, eu preciso desse tesouro, eu vou buscar esse tesouro, eu faço qualquer coisa para ter esse tesouro na minha vida. Só quem vive essa realidade sabe. Ao redor, as pessoas não conseguem entender. Imagine só a família daquele homem, quando ele disse: olha, gente, eu vou vender tudo porque eu vou comprar um tesouro. Imagine só a família de tantas pessoas quando ouvem alguém dizer assim: olha, eu entreguei minha vida a Jesus e agora para mim tudo mudou. Eu vou dar um testemunho de uma pessoa que esses dias, ele deu um testemunho em alguns programas de televisão, o Rodolfo Abrantes. Ele era, há quase 20 anos atrás, ele fazia parte de uma banda de rock nacional, tinha muito sucesso. E no meio de todo o sucesso, ele teve uma enfermidade, Jesus curou ele, e ele recebeu Jesus, e ele chegou para a banda e disse: gente, eu estou saindo fora, minha vida mudou, eu encontrei um tesouro maravilhoso, vocês podem não enxergar, mas eu tenho algo que eu nunca tive. E esse algo que eu nunca tive é Jesus. Eu quero viver e andar por ele, viver por ele. Ele renunciou tudo. Ele parou de vivenciar a realidade de drogas, ele parou de vivenciar a realidade dos lucros, porque era uma multidão de pessoas que seguiam, tantos jovens que seguiam aquela banda Raimundos. E esse homem largou tudo e disse: eu quero esse tesouro na minha vida, eu vou andar com Jesus, eu vou viver com Jesus. A sua vida foi diferente durante todos esses anos, e há pouco tempo, né, foi a manchete que aquele amigo de infância dele que não conseguia perdoar, perdoou, ligou para ele: e aí, vamos se entender. E a gente viu o testemunho dele, ele dizendo, falando daquilo que Jesus fez na vida dele. Ele começou a viver o reino de Deus, ele começou a viver a realidade do reino. Muitas pessoas não podem enxergar, os amigos deles não enxergaram, não entendiam nada, pensaram que ele estava louco. Pensaram que eles estavam loucos. Talvez você diga assim: esse pessoal aí da Igreja Batista Central é tudo louco. Não, nós não somos loucos. De repente alguém possa entender que essa mensagem é uma loucura, e a Bíblia diz isso, que para muitos isso é uma loucura. Foi uma loucura para muitas pessoas quando aquele homem
Ele disse, olha, eu quero um tesouro, eu abro mão de tudo por esse tesouro, eu abro mão de tudo, eu quero vender tudo, eu quero tomar posse desse tesouro. Talvez você já viu tantas pessoas falando tantas coisas. Quando a gente fala de tesouro, às vezes a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em valores, a gente pensa em bens materiais, a gente pensa que o que vai deixar a gente feliz é a gente ter mais coisas e mais coisas, mas o que nós precisamos é desse tesouro, fazer parte do reino, ter o Rei dos Reis sobre as nossas vidas, dominando a nossa vida, nos orientando, nos capacitando, nos moldando. As pessoas estão cegas, sabe? Paulo certa vez disse, lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, da glória de Deus, com a imagem de Deus. Sabe? O que move a sua vida? Essas duas histórias falam que homens foram movidos para encontrar, um achou, e o outro foi movido a buscar aquela pérola. O que move a sua vida? Como é que está o seu entendimento das coisas? O Deus desse século, ele tem cegado o entendimento. Por isso que muitas pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ver. Sabe aquele expressão, Tomé, tem que ver para quê? Crer. Olha, eu tenho que ver. Se eu não ver, certa vez uma pessoa disse para mim assim, pastor, eu gosto aí da pregação, tal, mas se Jesus trouxer meu marido de volta, eu faço parte da sua igreja. Eu disse, você não entendeu, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a banda toca. Muitas pessoas querem ver primeiro. E à luz dessa parábola aqui, a gente entende que Jesus falando sobre o reino dele, que é algo que as pessoas ao redor podem não entender, sua família não pode entender, talvez seus amigos não podem entender. Mas quando você descobrir a realidade do reino, a realidade de Cristo Jesus em sua vida, o seu exterior, porque as pessoas se preocupam com o exterior, mas o seu interior vai ser, como que a Bíblia diz, renovado de dia em dia, de glória em glória, de alegria em alegria, de esperança em esperança, porque nós fazemos parte do reino de Deus. Glória a Deus. Seguindo ainda, o reino dos céus, ele é apropriado pessoalmente quando nós tomamos posse aqui, e a gente pode ver, uns buscam aí ou encontram o reino dos céus, encontram Jesus meio sem querer. Talvez agora, deixa eu parar aqui um pouquinho, para me dirigir a você, que talvez sem querer, você está assistindo a live da Igreja Batista Central. Você está assistindo esse vídeo e você diga, mas quem é esse pastor? Que igreja é essa? Eu não conheço, não sei o que você está fazendo, não sei o que eu estou fazendo aqui. Quero dizer para você que está assistindo agora, não me conhece, não conhece a igreja que eu sou pastor, a Igreja Batista Central em Duque de Caxias. Talvez você diga assim, eu não sei por que eu estou nessa sala de vídeo, não sei por que eu estou assistindo no YouTube isso, não sei por que chegou esse vídeo para mim. A primeira história, a primeira parábola conta de um homem que estava aí andando e de repente, meio que sem querer, descobriu um tesouro. Nesse exato momento, você pode descobrir o maior tesouro da sua vida. O maior tesouro de tudo que você possa imaginar. Não é ouro, não é prata, nada disso. Vai te dar aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos promete no seu reino. Mas você pode tomar posse a partir desse momento. Meio que talvez para você seja meio sem querer. Eu não conheço, você não me conhece, você não conhece a Igreja Batista Central em Duque de Caxias. Mas o Senhor do reino, o Rei dos Reis, ele conhece você. Ele sabe quem você é. Ele sabe a realidade da sua vida. Ele sabe como tem sido seus dias, dia após dia, dia após dia. E você tem buscado tantas coisas. Tantas coisas. Mas eu digo para você, busque pelo reino de Deus. Lá em Mateus 6,33, Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Alguns buscam. Alguns meio sem querer, como eu disse, de repente você está aí sem querer agora na live. Você não, de repente chegou para você. De repente foi compartilhado num grupo, eu compartilhei também em alguns grupos aí. Compartilhei no grupo aqui do nosso bairro também. De repente você está assistindo. De repente seja meio sem querer. Mas tem pessoas também agora, nesse exato momento, que também encontraram o reino buscando, encontraram o tesouro buscando. Quantos nesse exato momento querem buscar aí, a cada dia, viver a realidade desse tesouro precioso que é Jesus Cristo em nossas vidas?
Quantos nesse momento aí podem dizer, olha, eu estou aqui nessa live, eu estou aqui nesse vídeo, porque eu quero buscar a cada dia viver essa realidade, a realidade a nossa vida. A alegria do Espírito Santo nos fortalece. A alegria do Espírito Santo nos dá ânimo, força, vigor. Se passaram aí mais de 100 dias, dias que a gente ouvia tantas notícias, tanta fake news, tanta notícia terrível, mas nós que estamos no reino já descobrimos esse tesouro que é ter Jesus Cristo. Sabe, foram dias onde a cada momento, a cada semana, a cada dia, cada um novo dia, ao ler a palavra, ao olhar para a palavra, nós encontrávamos tesouros preciosos ali, orientações de Deus para nós. A cada momento que nós dobramos os nossos joelhos, nós sabemos, olha, Senhor, fazemos parte do teu reino, isso é uma alegria no nosso coração. Eu sei que foram dias aí de tristeza, dias de choro, dias de angústia para muitas pessoas. Claro que nós choramos, a Bíblia nos orienta a chorar com os que choram. Nós choramos com muitas famílias, oramos por muitas famílias, muitas pessoas enlutadas, tantas notícias terríveis, mas nós temos uma boa notícia todos os dias. Todos os dias nós temos uma boa notícia. Porque nós já temos o maior tesouro que em nenhum lugar do mundo pode ser encontrado, achado ou comprado. A alegria de ter Jesus no coração. E essa alegria, ela enche a nossa vida, enche a nossa fé, nos dá esperança, nos dá ânimo, nos dá vigor para continuar. João 15:11 diz o texto assim, ó: tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Olha o que Jesus disse. A gente está estudando o Evangelho de João, estamos ainda no capítulo 1, mas quando a gente chegar no 15, a gente vai ver Jesus falando da verdadeira alegria. A alegria de Jesus completa tudo em nós, completa tudo na nossa vida. A alegria de Jesus completa tudo. Sabe, algumas pessoas pensam, eu sempre bato nessa tecla, algumas pessoas pensam que se tiver um carro novo, se tiver uma casa nova, se tiver um bem novo, se tiver algo maravilhoso, se tiver uma piscina, vai ser feliz. Não, não é isso. Você pode ter um momento alegre, como eu gosto, né? A gente poder tomar um banho de piscina, poder passear, tudo isso é muito bom. E é passageiro. Mas a alegria de Jesus, ela não acaba. Lutas vêm, dificuldades vêm. Talvez você está passando luta, dificuldade, tempestade, adversidade. Mas a alegria do Senhor não acaba na tua vida, não acaba na tua família, porque pode passar um tempo, mas você sabe que a alegria do Senhor chega pela manhã, e esse pela manhã, no momento certo, na hora certa. Você que está chorando, creia no seguinte: tome posse. Tome posse do reino, tome posse das promessas do Senhor, tome posse daquilo que Jesus estava falando. Esses homens ouviam e não acreditavam. Talvez você está ouvindo, está entrando no seu ouvido, e será que é verdade? Eu posso dizer para você,
É verdade. Posso dizer para você, vale a pena. Posso dizer para você como é bom. Como é bom a gente ter essa certeza. Paulo, certa vez, diz lá em Filipenses 4:4, a carta da alegria. Paulo disse, olha, eu digo para vocês o seguinte, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Não sei se você chorou esse dia, não sei se você chorou essa semana, mas ao desfrutar da realidade do reino de Deus, ao desfrutar de Cristo Jesus na sua vida, no seu coração, eu te convido a tomar posse da alegria do Senhor que fortalece a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Descobrimos um tesouro, fomos encontrados, alguns foram sem querer, alguns de repente hoje vai ser meio sem querer, mas alguns estão buscando, Senhor, eu quero o teu reino, quero a tua vontade feita na minha vida, eu quero a tua vontade na minha família, no meu lar, a tua vontade na igreja, eu quero a tua vontade no meu viver, dia após dia. O reino de Deus está entre nós, Jesus Cristo já iniciou o seu reino e nós podemos viver essa realidade desse reino que nos traz alegria. Para a gente concluir e entender tudo que Jesus estava dizendo aqui, só tem uma forma aqui. A gente sabe que os dois homens pagaram um preço. E qual é o preço que você precisa pagar? Eu quero começar te explicando que você não precisa pagar pela salvação para fazer parte do reino, né? Você não precisa pagar, até porque o preço já foi pago na cruz por você. Jesus pagou o preço na cruz, se entregando por você. Mas é preciso ter a fé salvadora. A fé em Cristo Jesus. Qual é o valor para comprar os tesouros? Esses homens abriram mão de tudo. O que você tem que fazer? Abrir mão de certas coisas que te aprisionam, abrir mão ou dizer, eu não quero mais isso na minha vida para viver a realidade do reino. Olha, talvez você precisa tomar essa atitude hoje. Será que você está disposto a viver a realidade do reino? Viver a realidade do reino do céu, se submeter ao senhorio de Cristo, se submeter àquilo que Jesus quer para a sua vida. Eu descobri um dia esse tesouro. Eu sempre digo isso. E você sempre ouviu dizendo isso. Eu achei esse tesouro. Fui encontrado por esse tesouro, que é Jesus, que é esse reino, aos 7 anos de idade. Em nenhum momento da minha vida eu me arrependi de tomar posse desse tesouro, que é viver a realidade de Jesus Cristo em minha vida. Muitas pessoas não conseguem crer. Muitas pessoas não conseguem acreditar. Muitas pessoas olham assim e digam, mas eu não consigo ver. Eu não consigo enxergar. Nós não somos movidos pelo que nós vemos. Nós somos movidos pelo que cremos. Eu não sou movido por aquilo que eu estou vendo aqui. Eu sou movido por aquilo que eu creio. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, eu creio que o reino de Deus, eu faço parte desse reino, por intermédio de Cristo, me submeto à vontade de Cristo, te convido a submeter a sua vida ao senhorio de Cristo. Esse tesouro, o reino do céu, ele pode ser seu, você pode fazer parte dele hoje. Como? A gente sabe que, se a gente voltar e ler aqui o que as Escrituras dizem sobre os ouvintes aqui, a gente não tem uma resposta clara aqui, qual foi a decisão deles, mas qual será a sua decisão? A gente entendeu hoje que esse reino não tem preço, ele não é visível, ou seja, ele é invisível, ele é apropriado pessoalmente, você pode se apropriar dele, e ele é fonte de alegria completa. Jesus Cristo é o tesouro escondido, Jesus Cristo é o tesouro escondido e a pérola de grande valor. Jesus Cristo, ele é esse tesouro, ele é esta pérola. Imagine os religiosos, as pessoas que não acreditavam em Jesus ouvindo isso. Se Jesus fosse explicar, ele poderia ser apedrejado. Iriam tacar pedra nele. É uma blasfêmia o que esse homem está dizendo. Que eles não acreditaram. Muitos não acreditam. Mas eu te convido a fazer parte desse reino, a se submeter ao senhorio de Cristo, a receber Jesus Cristo como seu rei, como seu Senhor, como seu Salvador. Já disse, eu fiz isso aos 7 anos. Te convido a fazer isso também. Receba Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Quantas pessoas têm sido o Senhor, a senhora do seu destino, a vida é minha, eu faço o que eu quero. E no reino de Deus não é assim, no reino dos céus não é assim. Como nos tempos de Jesus, muitos não acreditaram. Muitos não acreditaram. Temos aprendido nas parábolas. Eu tenho
Estou apaixonado pelos ensinos de Jesus. E cada vez que eu leio uma dessas parábolas, antes de falar para vocês que eu estudo, eu vejo o quanto que eu tenho que estudar mais para aprender mais dessa palavra, porque Jesus é maravilhoso. Uma parábola dessa, duas histórias para falar o valor. O valor. Na nossa igreja, assim que eu cheguei, há 10 anos atrás, eu via homens e mulheres, irmãos e irmãs, agradecendo por algo que eu não tinha, a gente às vezes não ouve muito isso em algumas igrejas, né? Qual é o seu pedido de oração? Peço pela família, peço por isso, peço aquilo. E alguns irmãos, eu aprendi com esses irmãos amados da minha igreja, da nossa igreja, ovelhas preciosas que no primeiro mês, nos primeiros dias como pastor, seu pedido de oração, olha, eu quero agradecer pela minha salvação em Cristo Jesus. E eu aprendi com esses irmãos preciosos, com essas ovelhas amadas, que temos que ser gratos ao Senhor por esse tesouro tão precioso que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Temos que ser gratos ao Senhor pelaquilo que Ele fez em nossas vidas e a cada dia. Você que já encontrou esse tesouro, eu já encontrei esse tesouro. Eu já vivo com Jesus, a minha realidade é essa, e a sua realidade, se não é ainda essa, pode ser também. Tome posse. Você que já recebeu Jesus Cristo, já está vivendo a realidade do reino, se submeta à palavra, ao ensino de Jesus. Seja grato ao Senhor pela sua salvação. Às vezes a gente só pede oração, pede de novo, pede. Eu quero, Deus me dá, faz. Agradeça ao Senhor. Agradeça. Se você já descobriu esse reino, se você já foi encontrado por esse reino, se você já foi alcançado pela graça redentora de Cristo Jesus, a graça salvadora do Senhor Jesus, agradeça por essa realidade do reino de Deus na sua vida. Eu quero encerrar, tá? Dizendo para você o seguinte, dizendo que vale a pena. Tudo que a gente falou aqui, vale a pena viver a realidade do reino de Deus em nossas vidas. A gente temos nossas lideranças constituídas no país, seja as prefeituras, governador, presidente, as esferas, senadores, deputados. Jesus naquele tempo tinha isso tudo, mas ele dizia, o meu reino não é desse mundo. E desfrutar do reino não é somente após a morte, é a partir de agora. É agora, nesse tempo e no futuro. Não fique fora do reino. Viva a realidade do reino. Viva a realidade do Senhor Jesus na sua vida. Viva a realidade do Senhor Jesus Cristo na sua casa. Dê você o primeiro passo. Esse tempo de pandemia só revelou quem realmente já entendeu essa realidade do que a gente leu aqui. É um tesouro precioso demais. Sabe? Eu tenho muitos pedidos de oração. Sim, vários. Se você quiser, eu te dou uma lista aí para você orar por mim, pela Verônica. Eu te dou uma lista. A gente tem muito pedido de oração. Também gosto muito de pedir. Mas ao ler essas duas histórias, essas duas parábolas de Jesus, eu aprendo o quanto que eu preciso ser grato por esse tesouro já estar na minha vida. Eu posso não ter R$1 na minha conta agora para, de repente, compartilhar, mas eu tenho um tesouro, Jesus Cristo na minha vida. Você que ouviu essa palavra, eu te convido. Você pode, em qualquer momento, escrever nos comentários duas coisas que a gente sempre fala. Você que quer receber Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador e começar a viver essa realidade do reino de Deus, aquilo que as pessoas não conseguem enxergar, sabe? A gente tem gente que diz que é feliz, coloca no Facebook, estou feliz, estou alegre e tal, mas vai dormir no travesseiro, lá sabe quem é você. Você sabe quem é você, quando ninguém está vendo. Algumas pessoas que talvez não acreditam, mas eu te convido, se você entendeu essa realidade que Jesus aqui nos ensinou, não é o meu ensino, é o ensino de Jesus, e você compreendeu que você quer se apropriar, né? Se apropriar deste reino, se apropriar dessa realidade, tomar posse dessa realidade. Receba Jesus Cristo como seu Senhor. Só pode fazer parte do reino quem
recebe Jesus Cristo como Senhor. Não tem convidados, é só quem se submete. Eu convido a você, faça esse convite. Você que entendeu essa palavra e quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, escreva nos comentários uma coisa: eu recebo Jesus. Você que se desviou dos caminhos de Deus, já caminhou e hoje você não tem ânimo nenhum de buscar a Deus. Lembra de buscar o reino? De pegar uma Bíblia, de orar. Peça ao Senhor. Olha, escreva aí nos comentários: eu quero voltar para o Pai. Quero voltar para o Pai. São duas frases que a gente fala aí, né? Eu recebo Jesus, eu volto para o Pai. É só você escrever. Se a gente, hoje ou qualquer momento do dia da semana, a gente identificar essa sua assinatura, nós vamos ligar para você, vamos orar com você e vamos te ensinar mais sobre o reino, tá bom? Você pode fazer isso agora. E semana que vem, mais uma parábola do reino de Deus, ensinada por Jesus Cristo, o maior ensinador, o maior educador de todos os tempos, o maior professor, mestre de todos. Então você tem o tempo para fazer isso. Nós vamos orar neste exato momento, encerrando a nossa celebração online, tá? Fique atento, amanhã tem live, tem terça e quinta tem café com fé, tem EBD ao longo da semana, a gente vai estar orando nesse momento. Quero orar pela sua vida. Ah, e outra coisa, você que já descobriu esse tesouro, não deixa para amanhã não, agradece. Faça como as amadas ovelhas que eu tenho lá na igreja, que sempre digam: olha, agradeço ao Senhor pela minha salvação. Se você quiser, escreve nos comentários aí, que quando você escrever eu vou dizer glória a Deus, porque você entendeu a realidade desse tesouro, a realidade do reino, a realidade de ter a nossa salvação em Cristo Jesus, a realidade de ter Jesus em nosso coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, é muito bom. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio que eu tenho de fazer parte, ó Deus, desse reino, o reino do Senhor. Obrigado porque esse tesouro já está na minha vida desde os meus 7 anos, que eu vivo a realidade do reino. Te agradeço pela minha salvação. Te agradeço porque eu fui alcançado pela graça. Te agradeço porque a tua graça alcançou a minha família, os meus familiares, os meus parentes, a minha esposa, nosso casamento, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela nossa salvação. Te agradeço, ó Deus, pelas pessoas que entenderam essa realidade da tua palavra nessa noite e que entendem que para fazer parte desse reino tem que tomar posse, tem que ter uma atitude, tem que se apropriar através da fé, recebendo Jesus Cristo como Senhor. Pai, eu louvo o Senhor por essas vidas. Eu louvo o Senhor pela vida daqueles que entenderam a realidade do reino do Senhor e querem voltar a vivenciar da comunhão com o Senhor. Te agradeço pelas pessoas que também entenderam, ó Deus, o tesouro que está sobre as nossas vidas. Ó Deus, a nossa salvação não tem preço, mas sabemos que é pela graça, mas não foi de graça, porque o Senhor Jesus se entregou por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Seja com as nossas vidas, ó Pai, com os nossos corações, nos dê uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de esperança. Fortaleça a nossa fé. Agora, com o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja em cada casa, e com teu povo espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, forte abraço, boa semana. Fique na paz.